Fez um barulhinho, então acho que deve ter começado. Ah, tá escrito que tá gravando, então tá. Vamos ver. Na última aula, a gente ficou. A gente tinha falado sobre. Cadê? Ah, sobre a definição axiomática de probabilidade, né? Deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui. Tinha um jeito que eu fazia que ele passava direto. Ah, enfim. Ah, consegui, pronto. Então a gente estava falando sobre os axiomas, né? Aí eu só vou recapitular bem rápido, porque, bom, ficou para o final da aula, né? Então acho que acabou sendo corrido. Mas é só para ver se vocês entenderam. Então a gente vai começar a construir as probabilidades, né? E probabilidade vai ser uma função, tá bom? Porque o que acontece? A gente vai denotar como uma probabilidade e aqui dentro a gente vai colocar um evento, tá? Um evento, sei lá, A, B, qualquer coisa assim, tá? E esses eventos estão contidos no espaço amostral, tá? Então essa probabilidade ela vai ter que pegar um evento e associar a um valor no intervalo 0, 1, tá? Então, o que acontece? Essa probabilidade, como ela é uma função, ela tem um domínio, tem um contradomínio e tem uma imagem para cada valor, né? Então, vamos pensar aqui, quem é o domínio da função P? Vou escrever assim, P. Quem é o domínio da função P? O domínio é o conjunto de todos os eventos, né, ou seja, de todos os subconjuntos do espaço amostral. Então, vou pegar todos os A's, tais que A está contido em ômega. Deixa eu voltar um pouco só para melhorar a notação. A, tal que A contido em ômega. Para um ômega fixo, tá? E isso vai ser elevado em um valor entre 0 e 1. 0 e 1, tá bom? A probabilidade ela não é uma função que vai de ômega em 0, 1, tá? Muita gente escreve isso sem pensar muito, então isso não é verdade, porque se eu escrever assim, quer dizer que eu só vou poder pegar elementos de ômega e associar a probabilidade a esses elementos, mas eu não vou poder associar a probabilidade a tipo um conjunto que tem 2 elementos de ômega, tá? Então a probabilidade não é uma função cujo domínio é ômega, é uma função cujo domínio é o conjunto das partes de ômega, tá? Aqui nos slides eu estou colocando esse P esquisito, tá? Mas eu não vou escrever esse P esquisito não, porque dá mais trabalho. Vou escrever o P normal, esse Pzinho aqui. Aí o que a gente estava vendo? Bom, a gente quer construir uma função que faça sentido chamar de função de probabilidade, né? Então essa função ela vai ter que ter propriedades básicas, e esses são os axiomas. Então a primeira propriedade básica é que a probabilidade de qualquer evento está entre 0 e 1, tá? Inclusive pode ser 0, inclusive pode ser 1, tá? E além disso, a gente tem que a probabilidade do espaço amostral é 1, ou seja, com certeza acontece algum evento do espaço amostral. Bom, essa primeira propriedade eu acho que ela é bem básica, né? Faz todo sentido. E a segunda é que a gente tinha discutido um pouco mais de detalhamento, é a questão da probabilidade da união de conjuntos disjuntos 2 a 2, tá? E aí eu vou dizer que é disjunto 2 a 2 se a interseção for vazia para todos os pares que eu puder tomar nessa união, né? Então aqui o que a gente tem? A gente tem a união, a probabilidade da união dos AIs está sendo decomposta como a soma das probabilidades de cada AN, né? Então era aquele desenho que a gente estava fazendo, em que a gente tem aqui o A1, o A2, o A3, eles são 2 a 2 disjuntos, né? E assim sucessivamente. Então, para calcular a probabilidade da união de todos esses caras, né? Que seria a probabilidade de todos esses conjuntos aqui unidos, é fácil, é só calcular a probabilidade de cada um e depois somar. Mais P disso aqui, tá? Essa notação super informal aqui, mas é só para ilustrar, tá bom? Então isso aqui só vai valer se você não tiver interseção em comum, tá? Porque se você tiver, vai acabar contando duas vezes a mesma coisa, tá bom? Se você tiver, por exemplo, o A1 aqui e o A2 aqui, aí você não vai poder separar a união, somando, fazer a união de AP da união de A1 com A2, não vai ser igual a você somar P de A1 com P de A2, tá?
Isso porque a interseção aqui vai estar sendo contada 2 vezes. Então, sempre tem que tomar cuidado para que não haja interseção entre os 2 eventos, se você for separar a união, tá bom? Bom, e aí o ponto que eu tinha feito era que, numa teoria qualquer, né, como aqui no caso é a teoria das probabilidades, a gente postula axiomas e todo o resto, todas as outras propriedades decorrem desses axiomas. Eu não vou fazer isso para todas as propriedades, não, só vou fazer para algumas, para vocês verem como é que funciona. Então, por exemplo, aqui, apesar de ser uma coisa básica, eu não postulei como axioma que a probabilidade do vazio é 0. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que com essas informações eu consigo calcular quem é a probabilidade do vazio. Tá? E como é que eu faço isso? Eu sei que eu posso escrever a probabilidade do vazio é igual à probabilidade da união com i igual a 1 até infinito de conjuntos vazios, tá bom? Porque eu posso escrever o vazio como a união de todos os conjuntos, de vários conjuntos vazios tomados várias vezes. Isso aqui é redundante, tá? Para qualquer a que eu colocasse aqui, p de a seria p da união de todo mundo igual a a, entendeu? E aí eu posso usar essa propriedade, que é o axioma, que seria somatório com n indo de 1 até infinito de p do vazio. Isso, para fazer sentido, nota que não tem nada, não tem nenhum n aqui, né, indexando. Então isso aqui é uma constante somada infinitas vezes. Se essa constante for qualquer valor diferente de 0, essa probabilidade dá infinito. Mas como eu estou postulando que as probabilidades têm que estar entre 0 e 1, isso implica que necessariamente o p do vazio tem que ser 0. Porque se for qualquer outra coisa, vai dar ou mais infinito ou menos infinito. E aí é absurdo, porque eu tenho a probabilidade de um evento dando mais infinito ou menos infinito. Não pode. O único jeito é se isso aqui for igual a 0. Tá? Então, isso é só para mostrar para vocês que axiomas funcionam assim. São coisas super básicas que a gente postula e a partir daí a gente conclui todas as propriedades que a gente espera para aquela função, né? Que no caso aqui é a probabilidade. Ficou alguma dúvida? Tá, então vou prosseguir. Lembra que eu estava falando na outra aula, né, que a gente estava colocando a propriedade com o infinito aqui em cima, né? E talvez isso soe esquisito. Vou colocar uma união entre infinitos eventos. Isso em alguns casos faz sentido, em outros casos talvez seja meio difícil de imaginar. Só que eu coloco assim com infinito porque se eu supor essa propriedade com o infinito aqui em cima, eu consigo deduzir que ela também vai valer para qualquer n infinito, tá? Isso é fácil de ver, por quê? Eu quero provar que isso aqui é verdade. Então, o que acontece? Eu vou pegar, aqui eu tenho a união dos AIs, com i indo de 1 até n, então tenho A1, união com A2, união com A3, união com a n, e eu quero mostrar que a soma, isso aqui, essa probabilidade, vai dar a soma das probabilidades individuais. Aí como é que eu faço? Bom, eu não sei calcular, eu não tenho um axioma que me diga nada sobre n infinito, mas eu tenho sobre n infinito. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar i igual a 1 até infinito dos AIs, e aqui eu vou definir como AI igual a AI para todo i entre 1 e n. Vou criar uma sequência de eventos, tá? Então isso aqui é sempre válido, né? E eu vou dizer que o AI é igual ao vazio para todo i maior ou igual a n mais 1. Ou maior do que n, tá? Ou seja, então eu estou pegando todos os eventos que eu tinha e colocando todo o resto como sendo vazios, né? Então isso aqui vai ser a probabilidade da união dos AIs, onde I vai de 1 até N, união com vazio, união com vazio, união, blá blá blá, com vazio, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu separar. Desculpa, eu não deveria ter posto no final, porque dá a ideia de que é uma sequência finita. Tá? Então aqui é infinito. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter
vou poder separar, tá? Eu estou supondo que cada um desses aí é 2 a 2 mutuamente exclusivo. Então, cada um dos eventos que está sendo unido aqui tem interseção vazia. Tanto o A1 com A2, quanto o A1 com A3, quanto, por exemplo, o A5 com vazio. Tudo tem interseção vazia. Então, posso separar somando, como eu estava fazendo antes. Então, isso aqui vai dar a soma do P dos A's, onde I igual a 1 até N, mais, aí aqui vai vir a soma, quando I igual a N mais 1 até infinito, da probabilidade dos conjuntos vazios. E essa parte é zero, tá? Porque ela é o limite de somas parciais em que cada soma vai ser zero, porque cada um desses P do vazio a gente já viu que dá zero. Então, a gente consegue concluir que isso é a soma, quando I vai de 1 até N, do P dos AIs, tá? Bom, do lado esquerdo, vai ficar uma bagunça isso. Do lado esquerdo eu tenho, vou chamar isso aqui de asterisco. Vou colocar aqui embaixo, tá? Asterisco. Essa probabilidade dessa união, ela é o quê? Ela se reduz a, como eu escrevi aqui, né? É uma união dos AIs, união com vazio, 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 vazio. Ou seja, isso aqui vai dar P da união e indo de 1 até N dos AIs, tá? E aí eu mostrei que no final das contas, isso aqui é igual a essa parte que está aqui em cima com o infinito, e eu mostrei que isso aqui deu somatório finito, 1 até N, P dos AIs. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte? Tá, então vamos prosseguir. Então a gente já concluiu que dos axiomas, né, que as probabilidades estão entre 0 e 1, a probabilidade do espaço amostral é igual a 1, a probabilidade do vazio tem que ser 0, e que eu consigo separar, calcular a probabilidade da união calculando a soma das probabilidades de cada evento. Isso aqui é só mais um exemplo para ver a questão de ser mutuamente exclusivo e mutuamente exclusivo 2 a 2, tá? Então, lembra que a gente estava falando antes que faz diferença considerar eventos mutuamente exclusivos e eventos mutuamente exclusivos 2 a 2. Aí eu separei esse exemplo aqui só para a gente ver o que acontece se a gente for descuidado com respeito às uniões. Então, por exemplo, considera que eu vou lançar um dado, tá? E aí considera esse evento aqui, o 2, 3, 4, 5. Eu não sei se eu vou precisar, mas eu vou chamar esse cara de A. Se eu for me referir a ele nos slides, eu falo sempre A, tá? Então, eu posso usar corretamente o conceito de exclusão mútua 2 a 2 para calcular a probabilidade desse evento aqui de forma bem trivial. Eu posso dizer que... Eu poderia fazer direto e colocar isso aqui é igual a 4 sextos, tá? Porque tem 4 elementos e o espaço amostral tem 6 e cada resultado, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, tem a mesma probabilidade. Então, eu poderia botar direto, mas isso aqui é só para fazer um exemplo para vocês entenderem qual é a importância de considerar exclusão mútua 2 a 2 ou simplesmente exclusão mútua aí que faz diferença. Então, posso separar isso como a união de cada resultado individual. E aí, como 2 a 2 a interseção é igual a vazio, né, entre cada par desses aqui a interseção vai ser vazia, eu posso separar essa probabilidade da união como sendo a soma das probabilidades. Então, vai dar P de 2 mais P de 3 mais P de 4 mais P de 5. Cada um desses tem probabilidade igual a 1 sexto, então vai dar 4 sextos, tá? Tudo bem, e aí eu não furei o conceito de exclusão mútua 2 a 2. Mas eu também poderia calcular, eu poderia escrever esse evento aqui da seguinte forma, como a união do 2 e 3 com 2 e 4 com 5, tá? Essa união, ela não satisfaz o conceito de exclusão mútua. Ela satisfaz o conceito de exclusão mútua, mas não exclusão mútua 2 a 2. Por quê? Bom, porque a interseção entre os 3 eventos é vazia, concorda? Eu tenho que 2, 3, interseção com 2, 4, interseção com 5, essa interseção é vazia, tá? Então, satisfaz a exclusão mútua, porque a interseção dos 3 é vazia. Mas ela não satisfaz exclusão mútua 2 a 2. Por quê?
Porque a interseção dos dois primeiros, eu consigo arrumar um par, tal que a interseção entre os dois eventos, né, os eventos que compõem o par, é diferente de vazio. Essa interseção aqui vai dar 2, que é diferente do vazio. Ou seja, esses conjuntos não são mutuamente excludentes 2 a 2, mas são mutuamente excludentes. Aí o que acontece? Se eu for descuidado e simplesmente colocar como a probabilidade da união é a soma das probabilidades, eu vou chegar num absurdo. Eu vou chegar que isso aqui vai dar P de 2 e 3, mais P de 2 e 4, mais P de 5. Tá? E aí eu vou chegar que isso aqui daria 2 sextos, 4 sextos, 5 sextos. Tá? Ou seja, isso aqui não é verdade. Tá? E por que aconteceu isso? Porque eu separei somando os eventos nas uniões, né? Mas eu não tomei cuidado de ver que tem coisas em comum aqui, tá bom? Então era só isso que eu queria dizer, para tomar cuidado, ver exclusão mútua não é olhar se a interseção de todo mundo que está dentro da probabilidade é igual a vazio, é interseção par a par, tá? A interseção par a par tem que ser igual a vazio, senão acontece esses problemas aqui, tá bom? Ficou alguma dúvida? Agora nada. Beleza. Então tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui então rapidamente para vocês as propriedades fundamentais de probabilidade e aí a gente prossegue. São coisas bem básicas, então não vou provar que é assim, tá? Mas dá para provar pelos axiomas, né? A gente tem que a probabilidade do complementar de A é 1 menos a probabilidade de A, tá? Então o que a gente tem o conjunto A aqui e aqui fora tem o A complementar. A probabilidade do complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A, tá bom? A gente tem que, se um evento está contido no outro, a probabilidade do evento menor é menor ou igual à probabilidade do evento maior. Se a gente tem um evento A contido no evento B, o P de A é menor que P de B. A gente tem que a probabilidade da união de A com B é a probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Isso aqui é fácil de ver, é só porque se a gente tivesse colocado só essas duas partes aqui, a gente estaria contando a interseção 2 vezes, então tem que subtrair uma vez, tá? Então é assim, a gente tem um conjunto A aqui, um conjunto B aqui, eles têm uma interseção, e aí se eu colocar P de A mais P de B, o que eu estou fazendo é eu estou colocando isso, mais isso, e aí essa parte do meio está sendo contada 2 vezes, tá? E essa parte do meio é quem? É a probabilidade da interseção de A com B. Então eu tenho que subtrair uma vez, tá? Por isso que P da união de A com B é igual a P de A mais P de B menos P da interseção. Essa propriedade é bem útil, porque às vezes a gente vai ter que calcular a probabilidade de um evento que é a união, mas a união é difícil de calcular, mas a interseção é fácil, ou vice-versa, né? A gente tem que calcular a probabilidade da interseção de dois eventos que a união é fácil de calcular, cada evento é fácil de calcular a probabilidade separadamente, mas a interseção é mais difícil. Então a gente pode usar essa relação aqui para fazer as contas. E aí, fora isso, a gente tem o que acontece com a união de 3 eventos, né? E é muito parecido com a de 2, só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então eu vou fazer aqui com calma. É o mesmo princípio da gente começar somando as três probabilidades, e aí vai ter que tirar coisas de lá, né? Então eu vou primeiro colocar essa parte aqui, que ela vai ser igual a P da união de A com B, concorda? Pela relação acima, né? Então eu vou começar aqui com A, B e C. Caramba, ficou horrível. A, B e C. Então tá, essa primeira parte aqui, ela dá conta desses eventos, tá? Aí agora, quando eu for somar com a probabilidade de C, o que vai acontecer?
Eu vou botar isso aqui, tá? Aí agora eu incluí tudo, a união do A, do B com C, mas eu também vou colocar esses caras aqui. E vai ficar muito pequeno esses pontos, mas tudo bem. Aí, bom, aí eu tenho que corrigir, né? Aí agora eu tenho que subtrair as interseções, porque esses aqui estão todos sendo contados duas vezes. Então eu subtraio P de A interseção C, tá? Ou seja, eu subtraí, vou cortar aqui com... Eu subtraí isso, então foi embora. Subtraí e subtrair esse outro cara aqui também, foi embora. A com C. E foi só isso que eu tirei. Então só tem um pontinho vermelho e outro pontinho vermelho. Então tem que tirar esse outro ponto agora. Quando eu fizer B interseção C, aí o que vai acontecer? Eu vou tirar esse ponto, mas eu vou tirar outro ponto aqui que eu não podia tirar, que era o vermelho. Então esse aqui está vazio, não tem nada, eu não contei nenhuma vez. Aí para consertar, eu vou lá e somo. A interseção com B, interseção com C, tá? E aí conserto. Tudo bem? Acho que ficou um pouco difícil de ver porque tá pequeno, mas eu acho que a ideia talvez tenha ficado clara, né? É só eu ir somando por partes e aí eu tenho que subtrair quem eu somo duas vezes. E se eu fizer isso, vai ficar faltando somar a interseção de todo mundo, porque ela foi tirada 3 vezes. Foi tirada quando eu fiz isso, isso e isso, né? Então, se eu colocá-la aqui, vai ficar tudo certo. Cada parte contada uma vez só, tá? Essa propriedade aqui também é importante. Ela generaliza para mais de 3 eventos, para 4 ou 5, mas a gente não vai precisar lidar com isso. Então, a gente fica só nessa de 3, tá bom? E tem as leis de Morgan, né? Se vocês lembrarem, o que é isso aqui, né? P de A união, a união dos AIs com I indo de 1 até N, né? A gente viu que essa união... Eita, o que eu escrevi aqui? Essa união aqui, isso é igual ao complementar, né? Se eu for escrever isso aqui, vai ser o complementar da interseção dos AIs complementares. Pelo que a gente viu na outra aula, né? Ops, aqui é C. E aí decorre direto essa propriedade aqui, né? Porque como eu escrevo como complementar desse evento, então a probabilidade dele é a probabilidade do complementar, que é 1 menos a probabilidade do que está aqui dentro. Tá? Então isso aqui é se eu tiver a união entre vários eventos, tá? Eu posso calcular dessa forma, como 1 menos a probabilidade da interseção dos complementares de cada um. Professor? Oi. Pode explicar o segundo item, por favor, de novo? Eu me perdi. Esse aqui? Isso. Ah, tá. Esse aqui significa o quê? A está contido em B, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui. Eu tenho o evento A e eu tenho um evento B. Como A está contido em B, eu desenho ele todo dentro do B, né? Então, a probabilidade do A acontecer tem que ser menor ou igual à probabilidade do B acontecer. Porque o B engloba o A e mais, eventualmente, mais alguns caras. Tá? Tá, eu acho que eu não entendi a segunda parte, o que a probabilidade dele acontecer é menor. Esse aqui? Então, o A está contido no B, certo? Certo. Por exemplo, vamos supor que você joga um dado e o A é a probabilidade de sair 1, tá? E o B é a probabilidade de ser ímpar. Então o A está contido em B, certo? Certo. Porque o evento A tá inteiramente, é menor do que o evento B. Então a probabilidade do A acontecer tem que ser menor também, né? Porque tem menos casos inclusos no A do que no B. Então a probabilidade de A acontecer vai ser menor. Entendi. Faz sentido? Faz sim. Beleza. Obrigado. Nada? Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Ups. Não? Sempre que vocês tiverem dúvida, pode me interromper, não tem problema não, tá? É porque aqui eu não consigo ver vocês, assim, tipo, então é meio difícil de adivinhar se, tipo, se tá com alguma dúvida. Às vezes, quando tá na aula presencial, né, você olha e vê, assim, tipo, alguém tá fazendo uma expressão meio assim, tipo, cara, eu não tô entendendo isso. E aí eu vou lá e paro eu mesmo. Mas aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês vão ter que me parar, porque eu não consigo ver, entendeu?
E minha dúvida nem fica à vontade para tá, perguntar. Pode falar. minha dúvida nem tá na matéria agora, mas questão de onde eu acho para estudar. Porque eu não estou conseguindo acessar o PDF do livro-texto que vocês recomendaram no Drive. Ah, bem pensado. Eu não tinha parado para pensar nisso. Boa pergunta. Eu vou ver se você consegue então mandar um e-mail para o João Ismael. Posso mandar e-mail para ele também para perguntar se tem alguma versão disponível do livro, porque ele é um dos autores, entende? Sim. Então eu imagino que talvez ele tenha alguma versão em PDF que ele possa disponibilizar para vocês. Isso aí é um pouco complicado, ainda mais assim. Eu acho que tem que procurar algum jeito de conseguir o PDF de algum desses livros, né? Muitos deles eu acho que às vezes estão até disponíveis porque as editoras entendem que a gente está num período de pandemia, né? Então tem alguns livros que foram disponibilizados acesso gratuitamente. Eu acho que talvez mandar um e-mail para a biblioteca de vocês também talvez seja uma boa. Eu imagino que eles estejam lidando com esse tipo de coisa mesmo, os alunos querendo consultar algum livro e não conseguindo, né? O contato do professor Ismael, ele tá no Drive ou no site da faculdade? Do Bash? Eu acho que tá no site. Se não tiver, eu posso mandar para vocês. Logo que acabar a aula, eu vou colocar no chat aqui e aí vocês podem escrever, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Obrigado. Nada. Vocês podem olhar também outros livros e assim, entre vocês, se alguém encontrar assim, encontrei essa versão em PDF não sei aonde, pode passar para os outros alunos, não tem problema, tá? Eu não posso fazer isso formalmente, mas assim, vocês poderiam fazer isso. Eu vou falar com o João para ver se botar o e-mail dele aqui e vou falar com ele também para ver se ele tem um livro em versão PDF para poder disponibilizar para vocês. Como ele é o autor, eu acho que não vai ter problema nenhum em fazer isso, tá? Vocês também podem usar os outros livros que eu coloquei lá. Pelo menos o do Sheldon Ross eu consegui achar na internet. Então eu sei que dá. Agora os outros eu já não sei. Eu imagino que dê também, mas isso aí cada caso é um caso, né? Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui no chat pedindo para voltar no Axioma 2. Ainda ficou alguma dúvida nele? Não? Beleza, então tá. Então eu vou prosseguindo aqui. Então vamos ver esse exemplo, tá? É um outro exemplo bem tranquilo também. A gente joga uma moeda 2 vezes e olha o resultado, se é cara ou coroa em cada lançamento. Aí ele pergunta qual a probabilidade que tenha ocorrido uma cara em pelo menos um dos lançamentos, tá? Bom, isso aqui dá para fazer muito fácil sem precisar usar nenhuma das propriedades que a gente viu, mas eu vou usar as probabilidades só para checar se as coisas estão funcionando. Então, de novo, né? Vou colocar meu espaço amostral aqui. E como eu estou jogando 2 moedas, eu vou ter o espaço amostral vai ser cara a cara, cara coroa, coroa cara. Eu estou falando cara é o K porque é cara, tá? E o C fica sendo coroa porque é CO, né? Mas enfim, aí aqui coroa, coroa. Então, qual a probabilidade que tenha ocorrido pelo menos uma cara em pelo menos um dos lançamentos? Aí o que acontece? Eu pegaria, para calcular isso aqui direto, seria 1, 2, 3 eventos, satisfazendo pelo menos uma cara nos lançamentos. E essa probabilidade, eu vou chamar essa união aqui de A, tá? Evento A. Então a probabilidade de A seria 3/4, tá? É muito fácil, é só para... Enfim, a gente pode contar diretamente e acabou. Mas é só para dar uma ilustração das propriedades, né? Então, eu posso definir o evento E como ocorreu uma cara em pelo menos um dos lançamentos e essa probabilidade que eu quero calcular, P de E. Tá? Aí o que acontece? Ocorrer cara em pelo menos um dos lançamentos, eu posso escrever como a união entre ocorrer cara no primeiro com ocorrer cara no segundo. Isso quer dizer, probabilidade de ocorrer cara no primeiro ou cara no segundo. Isso é exatamente a mesma coisa de cara em pelo menos um dos lançamentos. Tá bom? Então, isso aqui daria, como é a união de A e B, eu posso decompor como P de A mais P de B.
Aí tem que tomar cuidado, porque não são mutuamente exclusivos, tá? O A e o B. É possível ter interseção não vazia, tá? A interseção não vai dar vazio. Então eu tenho que subtrair aqui a interseção, P de A, interseção B. Aí é fácil, né? Porque quem é a probabilidade de A, de sair caro no primeiro? Meio. Quem é a probabilidade de sair caro no segundo? Meio. E quem é a interseção? Significa acontecer caro no primeiro lançamento e caro no segundo lançamento. Ou seja, isso aqui, esse evento, vira cara, tá? É um evento unitário, só tem esse par aqui. Então a probabilidade dele vai ser igual a 1/4, né? Lembrando, é 1/4 porque o espaço amostral é finito e é equiprovável, tá? Então sempre tento tomar o espaço amostral finito equiprovável. Isso aqui vai dar 1/4 como... Ih, foi isso que eu fiz? Peraí, eu tô nubando aqui. Não, vai dar 1 menos 1/4. Que é 3/4 e coincide com o que a gente estava fazendo, com o que a gente tinha achado antes. 1 menos 1/4, 3/4, tá? Enfim, só para ilustrar a propriedade. Bom, então eu vou voltar e calcular só mais esse exemplo aqui, tá bom? Antes de prosseguir para a próxima aula. Se a eu então tenho 10 moedas, né? E eu vou olhar se a moeda da cara eu vou denotar com 0. A gente já tinha trabalhado com esse exemplo antes. Se for coroa, eu vou dizer que é 1, tá? Então o meu espaço amostral é o quê? É o conjunto dos vetores de tamanho 10, onde cada entrada é um dos 10 lançamentos. Então eu escrevo como o conjunto do ômega 1 até ômega 10, tal que os ômega i's ou são 0 ou são 1 para todo i. Ou seja, isso aqui vai dar o produto cartesiano de 0, 1 com ele mesmo 10 vezes, tá? Porque é todas as combinações possíveis de fazer sequências com zeros e uns, podendo repetir os zeros e os uns. E aí ele pergunta, tá, qual é a probabilidade dos seguintes eventos? O j-ésimo lançamento é coroa, né? Bom, o j-ésimo lançamento ser coroa vai ser P de AJ e vai dar meio, certo? Porque cada lançamento vai sair caro ou coroa, meio. Então, pelo menos um lançamento ser coroa, né? Então, eu tenho a probabilidade da união dos AJs. Isso aqui eu posso escrever como sendo... Eu vou calcular P de B, tá? E aí, eu posso usar aquelas leis de Morgan, né? Porque quem é o P de B? É o P da união, J igual a 1 até 10 dos AJs. Isso aqui é 1 menos a probabilidade da interseção dos AJs complementares. J indo de 1 até 10. Tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque essa interseção é muito mais fácil, né? Porque o que ela significa? Ela significa não sair coroa em nenhum caso, né? Ou seja, vai ser igual, vai ter um elemento só, que vai ser o 0, 0, 0, 0, tá? Tudo bem? Esse evento aqui é a mesma coisa que esse resultado, só tem um jeito possível de sair. É se sair tudo coroa. Se sair tudo cara, desculpa. E aí fica fácil, por quê? Esse cara é um só, certo? E o meu espaço, ele é equiprovável. Qualquer sequência tem a mesma probabilidade de sair. Então isso fica sendo 1 menos, a probabilidade disso aqui é a cardinalidade desse conjunto, que só tem um elemento, ou seja, é 1, dividido pela cardinalidade do espaço amostral. Então vai dar 1 menos 1 sobre... O meu espaço amostral é o conjunto de todas as sequências de zeros e uns, né? Quantos elementos tem aqui? 2, né? Então, quantas sequências eu consigo formar? 2 elevado a 10. Tá? Porque na primeira entrada pode vir 2 resultados, cara ou coroa. Aí, para cada um desses 2, na segunda pode vir 2 resultados, cara ou coroa. Ou seja, 2 vezes 2. E depois, na terceira, 2 vezes 2 vezes 2, e assim sucessivamente. Então, vou ter 2 a décimo. Então, dá isso aqui. Tá certo? E a dica também tá no terceiro, que é, se todos os lançamentos forem cara, como é que eu faço? Bom, estou chamando o evento de C. Ora, C
é o B complementar, que foi exatamente o que a gente chegou aqui, né? Que é esse evento aqui, 00000. E a gente já viu que essa probabilidade de C vai ser a probabilidade do evento unitário 0000, que é um só num total de 2 a 10 elementos no espaço amostral. Fez sentido? Ficou alguma dúvida nesse slide? Professor, eu não entendi esse último exemplo. Você disse que tem a probabilidade de ser 1 sobre 2 a 10, eu não entendi. No último exemplo. Todos os elementos forem cara. Tá, beleza. Como é que você faz, então? Esse espaço, ômega, ele é equiprovável, tá? Ou seja, quer dizer que cada sequência dentro dele, cada elemento dentro desse espaço amostral tem a mesma probabilidade de sair. Por quê? Porque qualquer sequência de 10 resultados cara e coroa tem a mesma chance de acontecer quando eu jogar a moeda, tá? Então eu posso usar aquela lei, aquela regrinha fundamental que me diz que a probabilidade de um evento C é igual à cardinalidade do evento C dividido pela cardinalidade do espaço amostral, tá? E aí fica fácil, porque eu só tenho que contar quantos elementos tem no evento C, que no caso aqui é 1, tá? Isso aqui é o evento C, e só tem um. Ah, eu esqueci de colocar o parêntese. Só tem um evento aqui dentro, um elemento, que é a sequência, que é o vetor 000 com 10 entradas, que todas as entradas são 0. Então no numerador vai dar 1. E o denominador? Bom, o denominador é a quantidade de elementos do espaço amostral. E quantos elementos tem no espaço amostral? 2 elevado a 10, tá? Porque o meu espaço amostral ele é o produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo, e esse conjunto só tem dois elementos. Então é algo assim. Eu estou contando aqui todas as possíveis sequências de cara ou coroa. Então pode ser cara ou pode ser coroa, pode ser cara ou coroa. Então aqui podem ser 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2. Como eu tenho 10 espacinhos, né? Então vai dar 2 a décima, a quantidade de sequências possíveis de cara e coroa. Fez sentido? Sim, fez sentido. É porque eu tava confundindo a resolução do exercício desse pelo menos um ser coroa com todos forem cara. Eu confundi os dois, mas eu deu pra entender a diferença. Ah, beleza, tá. Tá bom. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu tenho mais um exemplo aqui, mas eu não vou fazer ele não. Eu vou deixar ele para vocês pensarem depois, porque eu preciso dar continuidade com o resto, com a outra aula, tá bom? Então aqui eu vou só cancelar a tela cheia e abrir a próxima aula. Aí ele já vai salvar o journal, então eu vou salvar aqui. Eu estou salvando de novo porque aí eu consigo ter acesso a essas anotações que eu fiz e depois eu disponibilizo talvez com as anotações para vocês. Então aqui vou fechar. Talvez. Tô pensando aqui, eu acho que se eu conseguir abrir outro. Tá, funciona. É porque esse aqui eu não fiz com os espacinhos. Vou ter que fazer de outro jeito. É que esse aqui eu não fiz com os espacinhos nos slides. Eu quero ver o que vai funcionar melhor. Então, eu abri um outro arquivo. Vou tentar fazer assim, aí vamos ver o que acontece. Fica muito pequeno para vocês?
Não dá pra acompanhar. Tá, beleza. Eu só não sei como é que tira essa parte. Peraí. Também não tirou tudo. Ele não me deixa me livrar dessa parte. Deixa eu ver se eu consigo abrir com outro programa. Beleza, melhor. Tá, vou fazer com esse aqui. Pronto, agora ficou maior. Bom, então tá, vamos para a segunda aula. Nessa aula a gente vai falar sobre probabilidade condicional, sobre independência. A gente vai ver a regra da multiplicação, que basicamente decorre quase que diretamente das probabilidades condicionais, e a lei de probabilidade total, que vai fazer o uso das partições do espaço amostral, que a gente falou brevemente na aula passada, né? E a gente conclui com o teorema de Bayes. Com isso, a gente fecha toda a parte de probabilidade inicial do curso. Então, vocês vão conseguir fazer qualquer exercício de qualquer um dos primeiros exercícios das P1s passadas. Então, você vai poder pegar qualquer P1 que tem lá e fazer o primeiro exercício de todas elas, tá? Eu acho que raramente vai ter algum que vai usar algum outro conceito que a gente não viu ainda, tá? Então, isso daí já abre um leque grande de questões que a gente pode começar a tratar e fazer como exercício. E aí eu vou recomendando para vocês, tá? Então, vamos para o primeiro conceito, que é a probabilidade condicional. O que esse conceito quer dizer, né? Eu tenho... Bom, vamos pegar um espaço amostral qualquer, ômega, tá? E aí eu tenho eventos A e B, onde P de B é maior que zero, tá? E eu vou definir a probabilidade condicional de A dado B como sendo P de A dado B, essa barra vertical aqui quer dizer dado, tá? Então você lê A dado B. Isso significa o quê? Significa qual é a chance de acontecer o A dado que B ocorreu, tá bom? Por exemplo, se eu estiver falando do lançamento de um dado e o evento A saiu 1 no dado, né? E o evento B for o número que saiu é ímpar, então isso aqui se traduz como sendo qual é a probabilidade de sair 1 no dado, dado que eu sei que saiu um número ímpar. Então isso vai virar 1/3, tá? Enquanto que a probabilidade do 1 no espaço geral todo, né, no espaço total, ela seria 1/6, tá? Se eu não tiver nenhuma informação de qual foi sobre a face que foi sorteada. Então, e como é que eu posso definir essa probabilidade? Eu defino ela como sendo a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Aí você pode perguntar, pô, mas tá, é definido assim, mas por que é definido desse jeito? Né? Faz sentido definir assim? E a resposta está meio que nessa figura, tá? Ela ilustra bem o que acontece. Então aqui eu tenho um espaço ômega, tá? Onde eu tenho 9 elementos no meu espaço. E aí eu defino os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aí o que vai acontecer? Bom, se eu tiver que calcular a probabilidade de A, eu vou começar a escrever aqui no lado para ir anotando já para vocês. Peraí. Então, se eu fosse calcular P de A, daria quanto? Daria 1, 2, 3, 4, 5 sobre 9, tá? Agora, vamos pensar no que faria sentido quando eu falo de P de A dado B, tá? Dado B significa que o B aconteceu, né? Ou seja, significa que eu posso esquecer todas esses elementos aqui que estão fora de B, tá? Porque eu sei que o B aconteceu. Então, quando eu digo dado B, o que eu estou fazendo, eu estou restringindo o espaço amostral de ômega, que era tudo, para B. Então, agora eu vou esquecer que existe qualquer coisa que não esteja dentro de B, tá? E aí, como é que eu calcularia o P de A dado B? Seria quantos elementos de A eu tenho dentro de B, no caso 1,
sobre o meu novo espaço amostral, que é o B. Então, quantos elementos tem no espaço amostral? Tem 4. Então, deu 1/4. Então, só para ficar claro, o que eu fiz aqui foi o quê? Eu contei qual é a cardinalidade, ou quantos elementos eu tenho dentro de A, em A, dentro de B, e dividi pela quantidade de elementos que eu tenho em B. Tá bom? Foi isso que eu calculei, concorda? Eu olhei para A interseção B e dividi pela quantidade de elementos em B. E aí, para ver que dá essa probabilidade, é muito fácil. Basta eu dividir em cima e embaixo por ômega, pela quantidade de elementos em ômega. Tá? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter... Isso aqui vai dar cardinalidade de A interseção B. Dividido pela cardinalidade de ômega sobre cardinalidade de B dividido pela cardinalidade ômega. E aí eu tenho a fórmula daqui de cima, que vai dar o quê? Vai dar P de A interseção B dividido por P de B. Tá certo? Então, esse aqui é o racional, né? Do porquê que vale essa fórmula aqui, né? Por que eu defino a probabilidade condicional desse jeito, tá? E aí, naturalmente, eu só vou conseguir fazer isso, né? Isso é claro, se o P de B for maior do que zero, tá? Se o P de B for igual a zero, não vou conseguir definir desse jeito. A cardinalidade de B vai ser zero, e aí, enfim, né? Eu não consigo dividir por zero, então não vai dar para fazer. Mas sempre que a probabilidade do evento for positiva, eu consigo falar da probabilidade condicional de um evento dado outro, tá bom? Fez sentido? Faz sentido, sim. Beleza, obrigado. Então, só para fixar, vamos calcular o que seria a probabilidade de B dado A, rapidamente, tá? Então, agora é o contrário. Agora, dado que A aconteceu, eu venho aqui e vejo, tá, quantos elementos tem em A, né? Tem 5. E quantos elementos de B eu tenho dentro de A? Só tenho 1. Então, vai dar 1 aqui em cima. E embaixo, eu vou ter quantos elementos no conjunto A? 5, né? Então, P de B dado A é a mesma coisa que fingir que o espaço amostral é igual a A. Tá? Tudo bem? Tem muita gente que, às vezes, na pressa, escreve isso como sendo P de B sobre P de A, né? Isso é errado, tá? Porque eu tenho que ser interseção com A, tá bom? Porque senão eu estou contando caras fora do meu espaço, do meu novo espaço amostral. E aí não vai fazer sentido. Então isso aqui também é só para mostrar para vocês que uma coisa não é igual a outra também, né? Não é sempre que a P de A dado B é igual a P de B dado A, tá? Então, vamos fazer um exemplo só para fixar as coisas. A gente meio que já fez um ali, né? Mas, enfim, eu vou colocar esse exemplo aqui para vocês. Só para ajudar a fixar. Então, o que eu tenho? Bom, nesse exemplo, são 2 cartas escolhidas aleatoriamente, uma de cada vez sem reposição, de um baralho de 52 cartas. Aí, o primeiro evento, a primeira carta é de copas, tá bom? E o segundo evento, B, a segunda carta é vermelha. Então, aqui, eu vou colocar... não vou escrever os eventos porque eles estão ditos aqui, tá? O A é a primeira carta de copas e B, a segunda carta é vermelha. Então, determine P de A dado B e P de B dado A. Bom, então, vamos lá. P de A seria o quê? Probabilidade da primeira carta ser de copas. Bom, tem 4 naipes no baralho, né? Então, a chance de sair qualquer naipe é a mesma. Então, vai dar 1/4, tá? Aqui eu estou fazendo direto, sem nem definir o que é o espaço amostral, mas eu estou imaginando que está claro que o espaço amostral tem que ser o espaço de todos os pares de cartas não repetidos. Então, tipo, seria isso aqui. Seria uma carta com outra carta, talvez assim. Nossa, saiu horrível isso. Reticências até, enfim,
até o final. Então seria o conjunto de todos os pares que não é repetido, que não tem a primeira entrada igual à segunda. Tá? É só porque é chato pra caramba de escrever o que é isso exatamente, então vou só deixar denotado aqui, tá bom? E aí o P de A é fácil, é 1/4, porque só tem 4 naipes, tem a mesma quantidade de número dentro de cada naipe, que são 13, né? 13 números. Então deu P de A igual a 1/4. Quem é P de A dado B? Vamos lá, P de A dado B. A dado B é o quê? A primeira carta é de copas, dado que a segunda carta é vermelha. Tá, pode ser que isso pareça um pouco complicado, né? Por quê? Porque eu só sei que a segunda carta é vermelha. Então, eu não sei, porque concorda comigo que se a primeira carta for de copas, eu tirei uma carta de copas no baralho, vai ficar menos provável que a primeira carta tenha sido de copas, né? Porque se eu sei que a segunda foi vermelha e aconteceu da segunda ser de copas, então eu tenho que tirar copas do baralho, vai ser mais improvável que a primeira carta tenha sido copas, tá? Porque a segunda foi. Então sobrou só 12 cartas de copas, quando normalmente sobrariam 13. Só que eu não estou condicionando no evento a segunda carta é de copas, eu estou condicionando no evento a segunda carta é vermelha. Então fica difícil de meio que estender esse raciocínio e calcular diretamente quem é P de A do B. Porque se a carta for vermelha, ela pode ter sido copas ou pode ter sido ouro. Aí se for copas, vai dar uma probabilidade. E se for ouro, vai dar outra. E nenhuma delas é o evento que eu estou querendo calcular. Então fica complicado calcular esse cara diretamente. Mas eu posso tentar usar o conceito que eu vi antes, né? Qual é a definição de P de A dado B? Eu posso definir como P da interseção dividido pelo P de B. A divisão sempre é pelo cara que está do lado direito do condicionamento, tá? E não precisa decorar isso, é fácil de entender porque dado B, que significa que o meu novo espaço amostral é o B. Então eu divido pelo P do B, tá? É como se eu estivesse dividindo pelo P de ômega, tá? É como se eu estivesse dividindo por P de ômega. Então, beleza. Agora vai ficar mais fácil, tá? Por quê? Porque eu tenho A interseção B, significa o quê? Que a primeira carta é de copas e a segunda carta é vermelha. Então fica mais fácil de eu calcular o que é isso, né? Eu posso fazer o seguinte, então. Eu venho aqui, deixa eu apagar esses pontos. Eu vou escrever a probabilidade da interseção como sendo a cardinalidade da interseção dividido pela cardinalidade do espaço amostral. E aqui eu vou calcular a cardinalidade, a probabilidade de B como a cardinalidade de B, dividido pela cardinalidade do espaço amostral, tá bom? Tá. Então vamos lá. Ou então o P de B eu posso fazer direto, né? Vou fazer aqui com calma. Quem é a cardinalidade de A interseção B? Significa o quê? Que a primeira carta é de copas, então eu tenho uma sequenciazinha aqui, em que a primeira carta é de copas. Então tem 13 possibilidades de ser a primeira carta, certo? Pode ser As de copas, 2 de copas, blá blá blá, até rei. Então são 13 números e figuras. Né? E a segunda carta da sequência tem que ser vermelha. Então, como a primeira carta foi copas, e copas é vermelho, copas é aquele coraçãozinho, tá? Então quer dizer que sobraram... Quantas cartas para eu pegar aqui? Sobraram... eu tenho no total 52 cartas. Então 26 são vermelhas, mas uma vermelha já saiu. Então eu tenho 25 cartas vermelhas possíveis, tá? Então essa é a cardinalidade de A interseção B. 13 vezes 25. E a cardinalidade do espaço amostral? Bom, a cardinalidade do espaço amostral é fácil, porque eu vou fazer uma sequência em que eu tenho, primeiro, eu posso botar 52 cartas, e aí, dado que eu já tirei a primeira carta, vão sobrar 51 no baralho para eu botar. Então deu 52 vezes 51. E agora eu vou dividir isso pela probabilidade de B. Quem é a probabilidade de B? Probabilidade da segunda carta ser vermelha, que é meio, certo? Isso eu posso fazer direto, sem nem precisar pensar muito. Porque cada lançamento, cada retirada do baralho tem a mesma chance de sair vermelho e a mesma chance de sair preto. Então deu meio, tá?
Então a probabilidade vai dar isso aí. Aí tem que fazer a conta. Esse cara corta com esse, dá 4. Não é isso? Então deu 25 sobre 4 vezes 51. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Esse cara cortou, esse cara ficou multiplicado por 2. Esse 4 cortou com esse 2, deu 2, então ficou 25. Depois vocês podem fazer com calma. Oi. Você não esqueceu de dividir o B pelo espaço múltiplo, não? Ah, eu já fiz. É que eu fiz indiretamente. Eu já calculei o P de B direto. Faz sentido? É só porque é mais rápido do que calcular assim. Não, tá bom. Professor? Tá? Oi. Eu fico com uma dúvida. No caso, o evento B não iria depender do... No caso, o evento B seria a segunda jogada, a segunda carta que a gente pega. Sim. Então, faz sentido se a gente considerar, a gente dividir esse evento B para considerar quando pega uma carta vermelha e quando pega uma carta preta na primeira pegada? Sim, faz. Exatamente. Sim. Não, faz todo sentido. Inicialmente eu pensaria em fazer desse jeito, né? Porque foi desse jeito que eu fiz a parte de cima. Acontece que depois de fazer a conta, eu vou chegar em 1 sobre 2, quando eu calcular o P de B desse jeito que você falou. Eu colocaria o quê? O primeiro e o segundo espaço, né? E aí vamos fazer rapidamente aqui o que acontece. A segunda ser vermelha significaria o quê? Significaria que eu pegaria primeiro, das 52, eu tenho que dividir em mais de uma hipótese, né? A primeira é eu pegar a primeira carta vermelha, que seria 26, e a segunda carta ser vermelha, que seria 25, né? Mais a outra possibilidade é da primeira carta ser preta, que são 26, vezes a segunda carta ser vermelha, que vai ser 26 também, tá? Porque primeiro eu peguei vermelho, eu peguei preto e a segunda vermelha, tá? Então vou colocar aqui, isso aqui seria vermelho, vermelho, isso aqui seria preto e preto. Se eu fizer a conta, essa soma daqui, aí vai ser meio chato de fazer, né? Vai dar 26 vezes 25 mais 26. Vermelho, né, professor? Isso, desculpa, preto e vermelho. É isso mesmo. Eu falo uma coisa, escrevo outra, é complicado. Mas tá certo, é isso mesmo. Então eu tenho isso aqui no numerador, que eu coloquei 1. Aí o denominador é quem? O denominador sempre é muito fácil. É só fazer 52, 52, 51. Tá? Então aqui vai ficar... Ih, já começou a ficar uma bagunça generalizada isso aqui. Vai ficar P de B sendo 26 vezes 25 mais 26. Eu já vou fazer essa conta, tá? 25 mais 26 vai dar 51, é isso? Dividido por 52 vezes 51. Cortou, deu meio. Tudo bem? Eu fiz direto porque o que eu pensei? Eu pensei de forma mais intuitiva do que pensar na conta. Obviamente eu não fiz essa conta de cabeça e cheguei que daria meio e não mostrei para vocês. O que aconteceu, eu pensei assim, logicamente falando, vamos pensar que a gente vai fazer um experimento e jogar essas cartas, né? E pegar 2 cartas. A chance da segunda carta ser vermelha é a mesma da segunda carta ser preta, concorda? Porque não tem nenhum favorecimento acontecendo aí. Tudo bem que é a segunda carta, então você pode pensar, bom, mas eu tenho que tirar a primeira carta, blá, blá, blá. É verdade. Mas mesmo assim, inicialmente, não tem nenhuma razão para eu acreditar que a segunda carta tem mais chance de ser preta do que ser vermelha. Então, como eu pensei, bom, é a mesma chance de ser preto e de ser vermelho, né? E as duas chances tem que dar 1, porque é impossível que eu somar a probabilidade de da carta ser vermelha com a probabilidade da carta ser preta, tem que dar 1. Então, são 2 eventos com a mesma probabilidade. Somando 1, então tem que ser 50%. Foi por isso que eu botei meio direto, entendeu? Fez sentido? Fez sentido sim, obrigado, professor. De nada. Então, isso é legal porque dá flexibilidade, né? Porque quando eu reconheço que eu posso usar a fórmula, que é essa daqui, eu posso ou calcular P de B direto, se isso for fácil. No meu caso foi fácil, o P de B. Esse aqui foi mais difícil, eu não sei direto quem é o A interseção B. Eu tenho que fazer esse macetinho de usar
contar quantos caras tem na interseção e contar quantos caras tem no espaço amostral. Então isso me dá flexibilidade, porque quando eu conseguir calcular P de B direto, eu posso fazer direto igual a meio como eu fiz. E quando eu não sei, eu simplesmente conto os eventos, entendeu? Conto os elementos dentro de cada evento, tá? Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Não, ficou não. Tá. Vamos ver se eu consigo colocar mais uma página. Eu já tinha feito isso da outra vez, mas eu esqueci como é que eu faço isso nesse programa. Deixa eu ver. Talvez seja no mais folhinha. Perfeito, foi. Eu ainda estou aprendendo a usar essas coisas, então assim, né, vai ficar um pouquinho confuso, né, mas sei lá, estou me esforçando, eu prometo. Vamos lá. Então aqui bateu com as coisas que a gente calculou, tá bom? Só para vocês, se vocês quiserem depois conferir, façam as contas com calma, tá bom? E agora vamos falar de um conceito muito importante, que é o conceito de dependência e de independência entre eventos, tá? Eu vou anotar os resultados que eu cheguei, tá bom? O P de A tinha dado 5 sobre 9. Então vou colocar aqui P de A. Peraí, deixa eu fazer a conta para ver se é isso mesmo, se isso não é de outro lugar. Não, P de A deu 1/4, tá? P de A igual a 1/4. Voltando aqui, o que era o A? O A era probabilidade da primeira carta ser de copas. E quem que foi o meu P de A dado B? P de A dado B tinha sido igual a 25 sobre 102. Isso é diferente de 1/4, que é a probabilidade de A. Vamos pensar sobre isso que a gente chegou, tá? Antes de saber que B aconteceu, a chance de A acontecer era de 1/4. Sabendo que aconteceu B, essa probabilidade mudou de 1/4 para 25 sobre 12, tá? Ou seja, o condicionamento em B alterou a chance de A acontecer. Isso por quê? Porque o A e o B são dependentes, tá? Então, eu vou escrever isso aqui para ficar bem fixado, né? A ocorrência... Não, acho que isso daqui já tem no slide. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês sem precisar escrever, porque toma tempo. Né? Eu acabei de anotar aqui com vocês que a probabilidade de A deu diferente da probabilidade de A dado B. Ou seja, isso é por quê? Porque os eventos A e B são dependentes. Ou seja, o conhecimento de que B aconteceu alterou a chance de A acontecer. Tá? Tornou mais improvável eu saber que aconteceu o B, tornou mais improvável o A de acontecer do que se eu não soubesse nada. Sempre que eu tenho um evento alterando a ocorrência ou não de um evento, alterando a probabilidade daquele evento acontecer, eu vou dizer que os dois eventos são dependentes, tá? A noção é essa, é que de alguma forma um evento acontecer altera a chance do outro evento acontecer. Por exemplo, a gente podia pensar de uma forma mais simples, a gente podia pensar em um dado, né? E aí o A poderia ser o evento sai o número 1 e o B sai um número par. Então é impossível, se eu sei que saiu um número par, é impossível que tenha sido 1. Ou seja, o fato de eu saber que aconteceu um número par alterou a chance do 1 acontecer, alterou para 0. Então, sempre que a gente tem um evento alterando a chance de ocorrência de outro evento, a gente vai dizer que esses dois eventos são dependentes. E se isso não acontecer, se soubermos de um evento, se a gente souber que um evento aconteceu ou não alterar a chance do outro evento acontecer, os dois vão ser considerados independentes. Então está escrito aqui matematicamente o que isso significa. O A é dependente de B se P de A é diferente de P de A dado B. E o A é independente de B se o P de A for igual a P de A dado B. Porque, vamos pensar o que acontece. Se vale essa igualdade aqui, é porque eu saber que o B aconteceu não alterou a probabilidade de A acontecer. A probabilidade de A dado B continua sendo igual
a probabilidade que o A tinha de acontecer desde o início, tá? Nota que essa definição ela não é simétrica, tá? Porque eu estou dizendo assim, A é independente de B, se o A é independente de B, então vale isso, né? Mas eu não falei nada se vale o contrário. Será que vale P de B igual a P de B dado A? Tá? Eu só falei assim, A independente de B vale isso, tá? Acontece que sim, vai acontecer. Ou seja, basta acontecer em uma direção. O resultado é o seguinte, né? Se eu tenho que P de A é igual a P de A dado B, então o contrário vai valer. O P de B vai ser igual a P de B dado A, tá? É só um resultado, tá? Então, quer dizer que se A é independente de B, B é independente de A. Ou seja, se eu tenho a noção de independência valendo, né? Eu posso concluir que as duas coisas valem. Tanto P de A é igual a P de A dado B, quanto P de B é igual a P de B dado A, tá bom? Isso é fácil de ver, depois a gente vai ver aqui embaixo. Então, beleza, a gente tem que vale para que dois eventos sejam independentes, tem que valer P de A igual a P de A dado B. E para que eles sejam dependentes, P de A tem que ser diferente de P de A dado B, tá? Eu acho que, para mim, essa definição de dependência, ela faz mais sentido intuitivamente do que a definição que vem aqui agora. Que é a definição que a gente vê na maioria dos livros. Dois eventos A e B são independentes se a probabilidade da interseção é igual ao produto delas. Se eu só olhar para essa expressão aqui, eu não faço ideia do porquê que isso significa que é independente, concorda? Eu, pelo menos, olho para isso e falo, tá, eu posso aceitar que essa é a definição. Mas para mim não faz nenhum sentido. Por que eu deveria esperar que a interseção de A e B seria o produto de P de A com P de B? O que existe de independência nessa relação aqui? Não é claro, né? Pelo menos a princípio não é claro. Mas a gente vai ver que faz todo sentido, né? Por quê? Vamos pensar aqui, usando essa definição de independência, né? Então, vou escrever se A é independente de B, então vale P de A interseção com B igual a P de A vezes P de B, tá? Essa é a definição que a maioria das pessoas usa. Bom, aí o que vai acontecer em termos de P de A dado B? Vamos lá, P de A dado B, né? O que é isso? A gente já viu lá em cima, né, lá no início, que isso era o que? Era o P da interseção de A com B. A gente definiu assim, sobre P de B, né? Aí agora eu vou usar esse resultado aqui. Eu vou usar o fato de que A é independente de B. Então isso aqui vai virar P de A vezes P de B. E embaixo eu vou dividir por P de B. Aí cortou, isso aqui deu P de A, né? Então olha só o que aconteceu. Se eu usar isso como definição de independência, né? Eu concluo que isso aqui vai implicar em P de A dado B igual a P de A. E essa noção aqui para mim é confortável. Eu entendo que isso aqui de fato representa independência, tá? Então, assim, essa definição, a princípio, pode parecer menos intuitiva, né? Mas ela vai ser inteiramente equivalente à definição que eu dei para vocês no slide anterior. Tudo bem? A razão pela qual os autores colocam essa como definição de independência é porque facilita mais na hora de fazer a conta, tá? Porque aparece várias vezes calcular coisas como interseção, e é bem conveniente você escrever a probabilidade da interseção como produto de A com B, da probabilidade de A com a probabilidade de B. Então é mais uma questão de conveniência na hora de fazer as contas. Essa definição aqui ela é mais útil, né, ela é mais utilizada do que a anterior.
em termos de contas, né? Mas elas são equivalentes, tá? A anterior eu acho mais intuitiva, mas é bom a gente conhecer as duas definições e entender que uma definição implica a outra, tá bom? Ficou alguma dúvida nessa explicação? Não sei se foi muito pedante, se eu fiquei repetindo várias vezes a mesma coisa, ou se ainda ficou complicado de entender. Né? E aí é claro que o que acontece, né? A gente tem que, se eu digo que A é independente de B, então é a mesma coisa que eu dizer que A complementar é independente de B, a mesma coisa que dizer que A complementar é independente de B complementar, tá? Se vale a independência entre A e B, então vale a independência entre A e B complementar, então vale a independência entre A complementar e B complementar, e assim sucessivamente. Que é aquela história de a gente condicionar na ocorrência ou não, né, de um evento. Então, isso também é útil, tá? Se eu sei que A e B são independentes, eu também vou saber que P de A complementar interseção B é igual a P de A complementar, P de B. Eu também vou saber que P de A complementar interseção B complementar é igual a P de A complementar, P de B complementar, e assim sucessivamente, tá? Envolvendo todas as combinações entre complementar de A e complementar de B. Tá? É porque às vezes a gente vai precisar usar coisas nesse sentido. E aí, só para a gente poder avançar, né, frisar com vocês que mutuamente exclusivo e independentes são coisas totalmente diferentes, tá? O conceito de independência é totalmente diferente de mutuamente exclusivo. Às vezes as pessoas se confundem. Elas querem dizer que os eventos são independentes e elas acabam falando, os eventos são mutuamente exclusivos, tá? Na verdade, as coisas são opostas, né? Ou quase que opostas. Porque o que acontece? Dois eventos são mutuamente exclusivos se acontece isso aqui, né? A e B. Se eles são mutuamente exclusivos, vocês acham que vão ser eventos dependentes ou independentes? Nessa situação aqui, o que eu posso dizer sobre A e B? A e B são dependentes ou independentes? E por quê? Fica a pergunta para vocês aí, né? O que vocês acham? A e B são dependentes ou A e B são independentes? Eu acho que se eles são exclusivos, são dependentes, porque para um acontecer, o outro não pode ocorrer. Exatamente. É essa a noção. Então, eu saber que o B aconteceu, eu já sei automaticamente que o A não aconteceu. Ou seja, o conhecimento de B altera a probabilidade de A. Muito obrigado, é isso mesmo. Então, eventos mutuamente exclusivos são eventos dependentes. Bom, só não vão ser dependentes se os eventos forem vazios, tá? Mas aí a gente não vai tratar desse caso degenerado. Mas é isso mesmo. Então, mutuamente exclusivo significa que são dependentes também. Não é a mesma definição, mas uma coisa implica a outra. Bom, então eu vou só fazer. Deixa eu ver que horas são. Caramba, eu sou muito devagar para andar com as coisas. Eu vou só fazer então esse exemplo rápido para a gente poder prosseguir. Então tem um dado e aí eu estou olhando A, que é um número par. É o evento que representa o número par. Ou seja, ele vai ser 2, 4, 6. E o evento B vai ser 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. Então, esse aqui é só um exemplo para ilustrar que esses eventos, né, eles estão relacionados. Por quê? O primeiro é um número par é obtido. E o segundo, o evento B, é algum dos números 1, 2, 3 e 4 é obtido. Então você pode pensar assim, bom, dois eventos são independentes se eles não têm nada a ver um com o outro. Por exemplo, o lançamento da primeira moeda, de uma moeda na primeira vez e o lançamento na segunda vez. É claro que são independentes, né? É porque, enfim, não tem nenhuma relação de dependência com o resultado que sai no primeiro e o resultado que sai no segundo. Mas aí a pessoa pode pensar assim, pô, então tá, então será que o contrário vale? Será que sempre que um evento alterar o espaço amostral, ele vai ser dependente de outro evento? Na verdade, isso não é válido.
Então, porque o que acontece? A gente tem A e B aqui. Se eu for verificar se vale a independência, o que eu tenho que fazer? Calcular P de A interseção B, que seria P de... Quem é A interseção B? 2 4, certo? Isso aqui vai dar 2 sextos. E agora eu vou ver se é independente. Então eu tenho que calcular o P de A vezes P de B. O que é isso? P de A vezes P de B vai dar 3 sextos vezes 4 sextos. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar... Esse 3 morreu com esse, deu 2. Esse aqui com esse deu 2. Então deu 2 sextos, que é igual a P de A interseção P de B. P de A interseção B. Ou seja, eu concluí que P de A interseção B é igual a P de A vezes P de B. Tá? Ou seja, A e B são independentes. Então, mesmo o B alterando o espaço amostral e reduzindo o espaço amostral, isso não quer dizer que o A vai ter que ser independente de B, tá? Então, sempre tem que ver se a proporção bate, né? E é isso que o conceito de independência está tratando, tá? Se a proporção de caras na interseção de A com B e caras em B for a mesma, né, do que a proporção de A no espaço amostral, né, de B no espaço amostral, então os eventos vão ser independentes. Tá? Então é fácil, é só fazer essa continha e vocês veem se dois eventos são independentes ou não. E se eu tiver mais fazer eventos? Uma pergunta, desculpa te interromper. Pode falar, pode falar. Por que deu 2 sextos ali? Eu espero que eu não tenha feito a conta errada, mas vamos ver. Você entendeu essa parte? Por que deu isso? Não, então, já fiquei na dúvida ali em cima, né? Que você colocou a probabilidade de 2 e 4 é igual a 2 sextos. Ah, tá. Porque eu fiz rápido, né? Probabilidade de 2 e 4 é o quê? Como o espaço amostral, eu não coloquei espaço amostral aqui, mas enfim, ele é 1 até 6, né? A probabilidade de 2 e 4 é a cardinalidade desse conjunto dividido pela cardinalidade do espaço amostral. Ou seja, vai dar 2 sobre 6, concorda? Porque tem dois resultados dentro do evento 2, 4 e porque tem 6 resultados dentro do espaço amostral. Não, beleza, então, aí já entendi. A minha dúvida é porque realmente não tinha o 5 nem no A nem no B, aí eu fiquei perdido. Mas, tá, entendi. Tá, beleza. É porque eu não falei quem era o espaço amostral, né? Eu só deixei implícito. Isso, show, obrigado. Nada? Bom, então é isso, né? Isso para independência de dois eventos. Agora, e se eu tiver mais eventos? Se eu tiver 3, 4, 5 eventos, né? Aí acontece uma coisa curiosa, né? Vamos pensar que eu tenha 3 eventos, A, B e C. Né? Então eu tenho que A, B e C são independentes se e somente se. Eu não vou botar aí somente se, porque é uma definição, então a parte do somente se sempre vale, tá? Então A e B são independentes, A, B e C são independentes se... Bom, aí o que seria de se esperar, né? A interseção B interseção C foi igual ao produto de A, P de A, P de B, P de C. Acontece que não é só isso. Isso tem que valer e os pares também têm que ser independentes. A e B tem que ser igual a P de A, P de B e P de A interseção C igual a P de A, P de C e P de B interseção C igual a P de B, P de C. Tá? Ou seja, para dois eventos é muito fácil. Se fosse A e B, é só ver se P de A interseção B é igual a P de A, P de B. Se são 3, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis 2 a 2 e todas as combinações possíveis 3 a 3. Então isso aqui são as combinações possíveis 2 a 2.
E aqui são as combinações, é a única combinação 3 a 3. Tá? Talvez isso soe contra-intuitivo a princípio, mas não é não. Porque eu tenho a noção de independência entre três coisas, significa que cada par possível que eu escolher entre aquelas duas coisas tem que ser independentes também. Então é natural que a gente tenha que impor P de A interseção B igual a P de A vezes P de B. Também é natural a gente impor a condição de que P de A interseção C é igual a P de A vezes P de C, tá bom? Então isso explica por que a gente tem que incluir todos esses casos. Então checar a independência entre 3 eventos é bem mais chatinho, porque eu tenho que fazer testar todas essas combinações, tá? Então, o que o exemplo 4 diz é, por exemplo, a independência 2 a 2 não implica a independência entre 3 ou mais eventos. Ou seja, não basta eu pegar só esses três aqui e dizer, se valer isso, então vale a independência. Não, eu ainda preciso incluir esse cara daqui, tá? Ou seja, eu preciso das quatro condições. Bom, eu vou deixar esse exemplo 4 como exercício para vocês fazerem, tá? Porque eu vou ter meia hora, então não sei, eu não quero correr o risco de não falar sobre as outras coisas que vão vir adiante. Então, naquela lista que eu vou colocar depois, eu vou incluir e fazer o exercício 4, tá? Para vocês verem essa questão de independência entre 3 ou mais eventos, entre 2 ou mais eventos, tá? E aqui está em forma geral. Se eu tiver N eventos, como é que eu faço? Aí a probabilidade da interseção entre qualquer subconjunto J desses N eventos tem que ser decomposto como a probabilidade do produto para todos os eventos, para todos os subconjuntos J que eu pegar. Então aqui eu vou ter que fazer isso para o J sendo igual a 1 e 2, significando eu tenho que pegar A interseção B. Aí depois eu tenho que fazer o J igual a 1 e 3, pegando A interseção C. Depois tem que fazer o J igual a 2 e 3, pegando B interseção C. E depois o J é igual a 1, 2 e 3. Aí eu tenho que pegar a interseção dos três, fica sendo a interseção de cada um. É só uma forma geral de escrever para 4, mas vocês entendem que se forem 4, que eu teria que fazer? Pegar todos os pares dos 4 eventos A, B, C e D, todos os trios A, B, C, A, B, D, e fazer desse jeito, e ver se vale isso, e depois pegar os 4 juntos. Então, assim, fica muita condição para ser verificada muito rápido, tá? Se eu for aumentando o número de eventos. Bom, aí eu quero falar sobre essas outras coisas, né? Sobre a regra da multiplicação, sobre partição, lei de probabilidade total e teorema de Bayes, tá? Então vamos lá. O que é a regra da multiplicação? Bom, é uma forma de você calcular interseção entre dois eventos, ou mais eventos, né? Então, vamos supor, tenho A e B eventos com probabilidades positivas, cada um deles. Então, o que eu tenho? Que a probabilidade da interseção de A com B é P de A vezes P de B dado A, tá? Isso é fácil, isso decorre direto da definição P de B dado A é igual a P de B interseção A dividido pela probabilidade de A. Tá? Aí eu passo o P de A para cá, multiplicando os dois lados por P de A, eu tenho essa primeira igualdade. Bom, e eu poderia fazer decomposição do outro jeito também, né? Então, eu poderia escolher... se eu iniciasse com P de A dado B, eu teria P de A interseção B sobre P de B, e aí passando o B para o outro lado, eu teria isso, P de B vezes P de A dado B, tá? Então, como eu posso escrever a interseção a partir das duas formas, das duas condicionais, né, A dado B e B dado A, eu tenho essas duas igualdades aqui valendo, né? 3 igualdades, digamos assim. Bom, por que é a regra da multiplicação? É porque eu posso pensar na interseção de dois eventos como sendo, primeiro um evento acontece, e depois o segundo evento acontece dado que o primeiro aconteceu. E aí a multiplicação porque eu estou calculando o produto dos dois. Tá bom? Não faz sentido isso? Significa o quê?
probabilidade de A e B acontecerem significa que aconteceu A, então P de A, e depois aconteceu B dado A, né? Então, primeiro acontece A, e depois, dado que aconteceu, B acontece. Então, eu posso calcular a interseção como sendo esse produto. E eu posso fazer dos dois jeitos. Ou primeiro B acontece e acontece A dado B, ou então acontece o A e depois é B dado A, tá? É porque quando eu falo primeiro acontece B e primeiro acontece A, não tem essa noção de primeiro, tá? É só uma forma intuitiva da gente pensar. É só para explicar que, na verdade, essa interseção não é somar as duas coisas. A P de A vezes P de B dado A mais P de B vezes A dado B. Não tem esse mais, tá? Porque não tem essa noção de, tipo, primeiro A aconteceu e depois B. Eu só estou falando isso para ajudar a interpretação das igualdades. Tudo bem? Bom, então, mais geralmente, se a gente tiver N eventos, né, eu posso usar o mesmo princípio para calcular a interseção de todo mundo. Por quê? Porque se eu tenho que calcular a interseção entre N eventos, eu posso calcular assim. Tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer fazer pergunta? Ou... Ah, beleza. Aí o que acontece? A gente vai ter a interseção dos N eventos, vai ser P de A1, porque, bom, vou pensar em primeiro o A1 acontece, depois o A2 acontece dado que o A1 aconteceu, depois o A3 acontece dado que aconteceu ambos, o A1 e o A2, então tem essa interseção aqui, e assim sucessivamente, até eu chegar no último evento, e aí vai ser o produto, né, a probabilidade do AN vezes, não, a probabilidade de AN dado A1 até AN-1, tá? Então a regra da multiplicação é feita dessa forma. Então vamos para um exemplo 5 para a gente ver como é que é isso com mais detalhe. Então a gente tem 3 cartas extraídas sem reposição de um baralho com 52. Aí assume que a cada extração, cada uma das cartas restantes tem a mesma chance de ser escolhida. Tá? Então isso aí é básico, né? Determine a probabilidade que nenhuma das 3 seja de copas. Tá? Aí eu não vou fazer aqui do lado, eu vou só seguir o que está no slide, tá? Para a gente não demorar muito tempo. Então eu vou definir o evento AI como a 10ª carta não é de copas, tá? Eu estou interessado em calcular a probabilidade de que nenhuma das 3 seja copas. Ou seja, o que eu quero é a interseção do A1 com A2 com A3, concorda? Porque o que eu quero calcular é a probabilidade de nenhuma das 3 cartas serem de copas. Se o AI representa a 10ª carta não é de copas, para que nenhuma carta seja de copas, eu preciso que valha o A1, ou seja, a primeira carta não é de copas, e vale o A2, a segunda carta não é de copas, e vale a A3, a terceira carta não é de copas. Então eu estou interessado nesse evento aqui, que é a interseção dos 3. E aí a gente já viu, né, e eu mostrei aqui que basicamente é uma relação direta com a definição de probabilidade condicional, é que isso aqui vai dar P de A1 vezes P de A2 dado A1 vezes P de A3 dado A1 e A2, tá? Então é aquela mesma noção, aconteceu A1, aí depois acontece A2 dado A1, e aí depois acontece A3 dado A1 e A2, tá? E aí fica fácil de calcular, por quê? Intuitivamente a gente já vinha fazendo isso, tá? Aqui em cima, cadê? Aqui em cima eu acabei usando essa noção, tá? Sem meio que falar com vocês o que era. Mas, enfim, isso aqui é só a formalização. Então vamos ver o que deu. P de A1, o que é? A 10ª carta não é de copas. Ou seja, 39 sobre 52. Poderia ser 3/4 também, tá? Porque, assim, 4 naipes. No início nenhuma carta foi retirada. Então dá 3/4. Se você simplificar aqui, vai dar 3/4. Vezes, a segunda é não sair copas, dado que a primeira carta não foi copas. Então, eu tirei uma carta do baralho, né? Eu fiquei com 51 cartas. Então, esse é o meu espaço amostral reduzido, que é o dos A1s. E aí, dentre essas, quantas cartas que não são de copas sobraram? Sobraram 38.
porque antes eu já tinha colocado aqui uma carta que não era de copas. Então existem 39 cartas que não são de copas. Coloquei uma delas aqui. Para vir outra que não é de copas, só sobraram 38 cartas. Então 38. E assim sucessivamente. Agora eu tenho que calcular a probabilidade da terceira não ser copas, dado que as primeiras duas não foram. Então o meu espaço amostral é o quê? Eu retirei as outras duas cartas, né? Então tem 50 cartas sobrando. Dessas 50 cartas, eu tenho 37 possíveis que não são de copas, tá bom? Porque eu já tirei duas cartas que não são de copas e coloquei aqui antes. Então é o produto entre essas três coisas, tá? Ficou alguma dúvida? Não? Bom, então beleza. Prosseguindo, né? Então agora eu vou falar sobre partição de um espaço amostral. Essas relações são válidas só para eventos independentes? Boa pergunta, excelente pergunta. Então, Michel, vamos lá, vamos pensar aqui, dá uma olhada. Eu quero calcular a probabilidade de A1 com A2 com A3, tá bom? Se o A1, A2 e o A3 forem independentes, deixa eu colocar aqui. Se o A1, A2 e A3 são independentes, A3 são independentes, o que vai acontecer? É muito fácil calcular a probabilidade da interseção, concorda? Isso aqui vai ser igual ao produto, né? Então eu vou ter P de A1, P de A2, P de A3, tá? Então, aqui nesse caso, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o A1, A2 e o A3 não são independentes, tá? Porque claramente, assim, a primeira carta ser de copas altera a chance da segunda ser de copas também, né? Porque se a primeira for de copas, aqui no caso é não de ser de copas, então vamos fazer assim. Se a primeira carta não for de copas, a chance da segunda também não ser de copas é menor, concorda? Porque eu já tirei uma carta que não era de copas antes, então sobraram só 38. Ou seja, os eventos A1, A2 e A3, intuitivamente falando, eles não são independentes, tá? Então, mas beleza, tá, eles não são independentes. Se fossem independentes, se fosse um outro exemplo, aí o que eu ia ter? Como são independentes, né? A probabilidade de um acontecer não altera a probabilidade dos outros acontecerem. Então eu posso fazer assim, ó. Isso aqui é A1, tá? Porque se eu estou supondo A1 e A2 independentes, o P de A2 dado A1 é igual ao P de A2, né? Porque o A1 não altera a chance de A2 acontecer. Da mesma forma, o A3, a P de A3 pode ser escrito como P de A3 dado A1 e A2, porque A1 e A2 não alteram a chance de A3 acontecer, tá? Então, assim, é trivialmente verdade. Se o A1, A2 e A3 são independentes, vale essa relação aqui. Mas porque essa relação seria trivial, né? Porque aqui eu trocaria o A2 dado A1 viraria A2, o A3 dado A1 e A2 viraria A3, porque os eventos são tudo independentes. Tá certo? Então, essa relação vale essa regra da multiplicação vale se os eventos são dependentes e também vale se são independentes. Você pode ver como uma generalização da regra da independência, que é só calcular o produto, para eventos que não são independentes. Se os eventos são independentes, eu fatoro dessa forma. Isso é se são independentes. E se forem independentes, eu calculo desse jeito. Né? Isso aqui é se forem independentes. Tá? Então, nesse sentido, é uma generalização da fórmula. Essa daqui só vale se for independente. Se forem independentes, não vale fazer isso. E essa aqui vale para as duas. Vale se forem independentes ou se forem dependentes também vale. Tá? Fez sentido? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, então vamos prosseguir para partições.
Eu já falei de partições aqui com vocês, tá? Mas a gente só vai rever porque vai ser importante quando for falar de probabilidade total. Então a gente tem eventos A1 até N, eles formam uma partição do espaço amostral ômega, se valem as seguintes condições. Se o ômega for a união dos AIs, tá? Então, de novo, eu tenho uma partição. Uma partição é o quê? É uma coleção de eventos. Mas é qualquer coleção de eventos? Não, é uma coleção de eventos satisfazendo duas propriedades. A primeira é que a união tem que dar todo o espaço amostral. Então, dá uma olhada aqui para a figura, né? Eu tenho... Será que os A1 até A6 formam uma... Eles satisfazem a condição 1? Satisfazem, porque a união deles dá todo o espaço amostral, certo? Seria isso, união isso, união isso. Então, a união deu o espaço amostral. Beleza, a primeira propriedade vale. Será que vale a segunda? A segunda propriedade diz o quê? Que cada par desses eventos tem interseção vazia. Ou seja, os eventos são 2 a 2 mutuamente exclusivos, tá? Então, os AIs também satisfazem a segunda hipótese, né? Por quê? Porque a interseção do A1 com o A2 é vazio, do A1 com o A3 é vazio, do A2 com o A3 é vazio. Então, qualquer par que eu pegar aqui, a interseção dos pares é vazio. Então, sendo satisfeitas essas duas condições, eu digo que A1, A2, A3, A4, A5 e A6 formam uma partição do espaço amostral, tá? Porque eles unidos dão o espaço amostral inteiro e a interseção entre cada par deles é zero. É zero não, desculpa, é vazio, tá? Por que isso aí é importante? Isso é importante porque se eu tomar um evento B, tá? Dentro do espaço amostral, eu posso escrever, aqui eu estou tomando então um evento B dentro do espaço amostral, eu posso escrever o B como sendo a união entre todos os eventos que são interseção de B com os AI, concorda? Porque olha só o que eu vou ter. O B é tudo isso aqui sombreado. Então eu posso escrever o B como sendo B interseção com A1, que é essa partezinha, união B interseção com A2, união B com interseção com A3, e assim sucessivamente. Cada vez que eu computo uma união dessas, eu estou adicionando um pedaço desses aqui, tá vendo? Isso aqui é importante porque, às vezes, eu consigo calcular cada um desses eventos aqui com mais facilidade, tá? E a união, e pelo fato do A1 interseção A2 ser vazio, cada um desses eventos aqui dentro também vai ter interseção vazia. Então, se eu quiser calcular, vou adicionar aqui mais uma página. Então, quer dizer o quê? Que se eu quiser calcular probabilidade, se eu quiser calcular a probabilidade de B, e os AIs forem partições, né? Então, vou colocar aqui se os AIs formam partição de ômega. Tá? Então, se eles formam uma partição de ômega, eu posso escrever isso aqui como P de união dos Bs, interseção com AIs, pela figura, tá? E aí o AI vai de 1 até N, né? E como são partição, quer dizer que o AI interseção AJ é vazio. É vazio para todo I diferente de J, tá? Então, não vai ter nenhum elemento comum, ou seja, se isso aqui vale, então B interseção com AI, isso é um evento que está dentro dessa união, né? Esse evento tem interseção com B interseção AJ, essa interseção vai ser vazia também. Ou seja, todos os caras dentro da união, eles têm interseção vazia 2 a 2. Então eu vou poder decompor como uma soma, lembrando lá do axioma, né? Que diz que sempre que eu tenho uma união de eventos, e os eventos são 2 a 2 mutuamente exclusivos, como é o caso aqui, eu posso separar somando. Tá? Então a importância da partição é isso, é porque às vezes pode ser que calcular isso aqui seja mais fácil, tá? Do que calcular o B direto. E aí, como
na partição posso separar somando, né, as probabilidades, fica fácil de calcular, tá? Sem um exemplo fica meio difícil de ver por que isso acontece. Então eu vou procurar nas provas antigas e vejo se eu acho um exemplo que acontece isso e eu passo para vocês, tá? Mas isso aí é basicamente isso aqui é usado para definir a lei da probabilidade total, tá? Porque o que é essa lei aqui? Ela diz assim, sejam A1 até a N uma partição de ômega, tá? Ou seja, se eles são partição de ômega, então vale a união dos AIs é igual a ômega, e indo de 1 até N. E eu também tenho que AI interseção AJ é igual a vazio para todo I diferente de J, tá? Só anotei aqui a definição de ser partição, tá bom? Ser partição de ômega significa que eu tenho conjuntos AIs, tal que a união é ômega e a interseção é vazia para cada par. E aí, bom, as probabilidades também são positivas, só para não dar erro na hora de fazer conta. Então, para todo evento B, eu posso decompor ele dessa forma, tá? Então, a probabilidade do B acontecer vai ser a soma da probabilidade do A1 acontecer vezes P de B dado a 1, mais reticências, mais AN vezes P de B dado a N. Você pode pensar assim, caraca, da onde saiu essa coisa macetada, né? Saiu do que eu escrevi aqui em cima, tá? Vamos ver se não é isso. Eu tinha escrito que se os AIs formam uma partição, eu posso escrever essa igualdade, tá? P de B é igual ao somatório I indo de 1 até N, P de B interseção AI, tá? Isso aqui a gente já tinha visto que vale, eu acabei de falar para vocês, né? Se ficou alguma dúvida, depois eu volto e explico por que vale outra vez, tá? Mas enfim, vale isso. E aí, é só eu usar de novo a definição, né, de probabilidade condicional. Ou seja, a gente já tinha visto pela regra da multiplicação que P de B e AI significa o quê? Significa que acontece AI, então P de AI, e depois acontece B dado AI, tá? Decorre diretamente da definição da probabilidade condicional. Então, só o que eu fiz daqui para chegar até aqui foi decompor cada parcela, que era a interseção B com AI, como sendo a probabilidade do AI vezes a probabilidade de B dado AI, tá bom? E aí vai dar exatamente essa fórmula que está aqui do lado, tá? Bom, então essa é a explicação. Ficou alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Prosseguindo. Tem então esse exemplo 6 aqui, tá? João decide participar de um torneio de xadrez onde a metade... Vamos fazer o seguinte, pensar aqui. Acho que eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem mais adiante, porque eu quero chegar no teorema de Bayes, tá? Deixa eu ver até onde que é bom eu avançar. Acho que eu vou fazer então só o exemplo 7, e aí eu falo do teorema de Bayes e concluo, tá? Então vamos lá, fazer o exemplo 7. A gente tem, porque esse exemplo aqui é de prova, né? Então acho que é interessante vocês verem. Então tá, questão 1. A gente tem 3 atiradores, Alberto, Bernardo e Carlos. Eles atiram independentemente uma vez no alvo. Sabe-se que as probabilidades de acertar são 2/3 para Alberto. Então vou começar a anotar essas coisas aqui, tá? Então a probabilidade do Alberto acertar é igual a 2/3. A probabilidade do Bernardo acertar é 3/4. E a probabilidade do Carlos acertar é meio. Tá? E aí ele pede para calcular a probabilidade que o alvo seja atingido. Tá? Então vou chamar aqui alvo é atingido. Tá?
Então, quem seria o P de E? Bom, vamos pensar aqui, tá? O alvo é atingido. Então, assim, para o alvo ser atingido, basta que um deles acerte, né? Ou seja, precisa acontecer o A, ou acontecer o B, ou acontecer o C. Concorda? Se acontecer o A e o B ao mesmo tempo, beleza, o alvo foi atingido. Foi atingido 2 vezes, mas foi atingido, tá? Então precisa acontecer pelo menos um deles, A ou B ou C. Então por isso o evento E é igual à união de A1 com B com C, tá? Então essa foi a primeira coisa, né? Já escrevi desse jeito. Então, tá. Então o que acontece? Eu sei que eles atiram independentemente uma vez no alvo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu saberia dizer, que eu sei o seguinte, vou anotar aqui, que P de A interseção B interseção C é igual a P de A vezes P de B vezes P de C, tá? Isso eu sei pela independência. Só que aqui é a união, né? Você fica, pô, união, não consigo usar esse negócio, né? Não consigo decompor desse jeito. Mas tudo bem, eu posso fazer essa união, posso lembrar lá das leis de Morgan, né? Isso aqui vai ser 1 menos a probabilidade de acontecer o A1, o A complementar, união. Não, desculpa. Interseção B complementar, interseção C complementar. Tá? Se eu esqueci que vale a lei de Morgan e que a lei de Morgan me diz isso, eu também consigo concluir a mesma coisa, porque o que isso aqui significa? A probabilidade de pelo menos um acontecer. Isso é o complementar da probabilidade de nenhum acontecer, concorda? De novo, a probabilidade de que pelo menos um aconteça é igual ao complementar da probabilidade de nenhum acontecer, tá? Então não preciso saber a lei de Morgan. Na verdade, a probabilidade é muito assim, você não precisa saber dos resultados. Basta você meio que pensar um pouquinho intuitivamente. Mas é bom conhecer os resultados, porque aí já te ajuda a ver como é que, por exemplo, você transforma em uniões e interseções. E eu já sei que eu vou querer transformar em interseções porque eu quero usar a independência. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho isso aqui é igual a 1 menos P. Aí, vamos pensar aqui. Ele diz que eles atiram independentemente num alvo, né? Ou seja, vale isso. Mas lembra lá que eu tinha falado para vocês que a independência vale tomando complementares? Então, vale, por exemplo, que A complementar interseção B interseção C é igual a P de A complementar, P de B, P de C. Em qualquer combinação de complementares que eu quiser. Então, eu vou tomar a que é conveniente para mim, que é essa aqui. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar P de A complementar, P de B complementar, P de C complementar. Então, vou escrever aqui A complementar, P de B complementar, P de C complementar. Tá? Agora sim, agora é bem fácil, né? Porque eu já sei cada uma dessas, o complementar, como diz, é o complementar para somar 1, né? Então vai dar 1/3 vezes 3/4 vezes... Ops, 1/4, escrevi errado. 1/4 vezes meio, tá? Eu peguei o complementar de cada um desses. E aí é só fazer essa conta, tá? Eu não vou fazer aqui, mas ela é bem fácil de fazer. Dá 1 menos... falei que não ia fazer, acabei fazendo. 24 dá 23 sobre 24, tá bom? Isso é só para fixar um pouco do que a gente viu e não ficar tudo jogado, entendeu? E ficar assim, tipo, parecendo que é muita coisa. E aqui a gente já falou de lei de Morgan, já falou sobre a lei de complementar, falou sobre independência e também falou sobre independência entre complementares de eventos, tá bom? Fez sentido? Fez sentido, sim. Tá. Bom, beleza. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Bom, agora falta 1 minuto, então eu nem vou correr para fazer o resto. Na aula que vem, então, aqui tem a resolução de tudo, né? Tem do B, do C e do D. Eu vou recomendar também que vocês façam, né? Os itens B, C e D, com o que a gente viu aqui.
e a gente retoma na próxima aula a partir do Teorema de Bayes. O Teorema de Bayes é a última parte dessa parte de probabilidades, tá? Mas a gente vai ver que o Teorema de Bayes nada mais é do que, enfim, saber a definição de probabilidade condicional. É só isso, não tem nenhum mistério, tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula que vem a gente retoma a partir do Teorema de Bayes e vocês façam pelo menos esse aqui, tá? Esse último exemplo 7, porque ele vai usar tudo que a gente já viu. A gente já viu várias coisas aqui no item A, no item B e no item C vai ser a mesma coisa. A gente vai usar outros também, todos esses conceitos que a gente já trabalhou aqui na aula de hoje. Então, pelo menos o exemplo 7 seria legal que vocês fizessem para a próxima aula, tá? E aí, se tiverem alguma dúvida, podem falar com a monitora. Eu vou depois mandar para vocês um horário para vocês tirarem dúvida comigo também, como se fosse tipo um horário extra classe que os professores se reservam para tirar a dúvida dos alunos, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou pausar aqui a gravação e qualquer coisa é só perguntar. Como é que eu faço para pausar aqui? Vai, mestre.